E olha aqui, você sabe que tem uma música do mestre Tim Maia que diz que na vida, né, Carol, a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém. Pois a gente vai te apresentar essa noite um coreógrafo do Rio de Janeiro que cresceu sem essa felicidade toda, porque nunca conheceu o pai verdadeiro. É verdade, Edu. Esse rapaz, gente, acredita ser filho do Tim Maia. A semelhança física entre eles é impressionante. O nome do coreógrafo é Rodrigo. Ele entrou na justiça para pedir um exame de DNA. E aí, será que o grande Tim Maia deixou mais um herdeiro? Um rosto com traços marcantes. Por toda a vida, Rodrigo ouviu que era parecido com um artista famoso. E eu nunca peguei uma foto dele e minha e coloquei formalmente. Até que esse ano isso aconteceu. A minha advogada olhou para mim quando ela soube da possibilidade. Ela falou, Rodrigo, você é parecido. A semelhança chama mesmo a atenção. Quando comparamos a imagem de Rodrigo com uma foto do cantor Tim Maia. Nessa, Tim está com cerca de 40 anos, a mesma idade que Rodrigo tem hoje. O dançarino e coreógrafo também revela outras coincidências entre eles. Eu conhecendo pessoas muito fãs dele, muito, e que ficaram sabendo da história e comentaram, nossa, seu temperamento é igual. Eu sou um artista difícil de lidar, digamos assim. Rodrigo Rezende vive numa casa simples no Rio de Janeiro. Ele conhece pouco da própria história e nos últimos meses tenta desvendar o passado. É meu direito procurar saber sobre a minha origem. Pela certidão de nascimento, Rodrigo é filho de Nilza Campos Rezende e Romualdo José Mendes. Mas, ainda criança, ouvia histórias sobre um suposto verdadeiro pai. Eu estava sentado brincando. A minha avó estava na cozinha. O pai que me registrou estava sentado esperando alguns amigos. Assim que os amigos dele chegaram, eles perguntaram, quem é essa criança? A mãe de Rodrigo saiu de casa quando ele tinha apenas 1 ano de idade e nunca mais voltou. Desapareceu, levando com ela o segredo. Tenho uma foto da minha mãe, eu já busquei ela em todas as vias que você imaginar, de rede social até órgãos públicos. Nunca encontrei, eu não sei se ela está viva, se existem outros familiares. Eu gostaria de trocar com ela, até para que ela pudesse me dizer e eu não chegasse às vias de fato de buscar um exame nesse sentido. Foi uma antiga funcionária da casa onde Rodrigo foi criado quem confirmou o que ele suspeitava. Segundo ela, Nilza, a mãe, teria tido um relacionamento com Tim Maia. E o cantor chegou a procurá-la várias vezes após saber do nascimento do bebê. Ele começou a ligar lá para casa. Uma pessoa que cuidou de mim, que eu sempre tive um carinho gigante, que é a minha mãe preta, Rosângela, que veio a falecer esse ano de câncer. E ela atendeu o telefone dele e até se posicionou. Ah, é o Tim Maia. Olha só, você está ligando para cá passando trote. Eu não vou perguntar de novo. Quem é que quer falar com a Calu? Isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Até que ela compartilhou com a minha mãe. E a minha mãe, sim, é ele. Por que você não me chamou? Depois que Nilza desapareceu, um amigo dela decidiu registrar a criança como filho dele. Eu nasci, como eu disse, bem doente. E ele era funcionário do IBGE. Ao me registrar, eu passei a ter direito ao plano de saúde. Literalmente foi isso. É uma coisa que eu não vou esquecer nunca. E não vou produzir vergonha sobre isso nunca também. Eu tenho orgulho, sabe, do que ele fez, do acolhimento que ele produziu. Do acolhimento que essa família, especialmente minha avó. Para saber se é mesmo o filho biológico de Tim Maia, Rodrigo decidiu procurar a família do artista, mas não conseguiu contato com os supostos irmãos.
Tim Maia morreu há mais de 20 anos. E até hoje a família disputa a herança. O cantor tem um filho biológico reconhecido, Carmelo, e um filho de criação, o Léo. Os dois ainda não chegaram num acordo sobre a divisão dos bens. E no meio dessa disputa, que já é conturbada, apareceram outros obstáculos, como uma mulher que também acreditava ser filha do artista. Em 2012, depois de um longo processo na justiça, movido por uma suposta filha de Tim Maia, o corpo do cantor foi exumado para que um exame de DNA pudesse ser feito. Na época, ficou comprovado que a mulher não era filha de Tim. Mas, desde então, o material genético de Tim Maia está guardado dentro de um laboratório nesta universidade, o que facilita o processo para o suposto filho que apareceu agora e quer comprovar ser herdeiro de um dos maiores nomes da música brasileira. A advogada de Rodrigo explica que o pedido para a comparação do DNA do coreógrafo com o de Tim Maia já foi solicitado à Justiça. A gente deu entrada nesse pedido em fevereiro, mas a gente precisa da ciência, o espólio. Quem representa o espólio é o Carmelo. Só que a gente não encontrou o Carmelo oficial de justiça, não encontrou o Carmelo no endereço que a gente tinha, porque parece que ele se mudou. O filho biológico de Tim Maia é responsável pelos bens do pai, o que inclui o material genético guardado. Esse especialista explica que se Carmelo não for localizado, o juiz pode ordenar que o teste seja feito, mesmo sem o consentimento dele. Mas alerta: para a justiça, é preciso mais evidências para que um DNA seja comparado. No caso de filiação com pessoas famosas, as testemunhas também precisam ter não só os seus depoimentos, mas as suas ligações de vida para saber se elas de fato têm condições de testemunhar ou se a versão que elas contam são verossímeis. Só com a prova testemunhal, fazer o juiz obrigar a família a ceder no material genético é bastante difícil. É preciso ir além para que você mova, porque de fato é uma invasão no seio familiar, pode até destruir relações familiares, então é preciso que isso seja protegido de alguma forma mais sólida. Nossa produção tentou contato com Carmelo Maia e Léo Maia, filhos do cantor, mas eles não quiseram comentar o caso. Já Rodrigo pode estar diante de um patrimônio que inclui imóveis no Rio de Janeiro e os direitos autorais de mais de 300 obras de Tim Maia. Se o mundo inteiro me pudesse sorrir. Em maio deste ano, o Domingo Espetacular revelou um disco inédito com músicas gravadas por Tim em espanhol. As canções foram encontradas mais de 50 anos depois da gravação. Mas o valor de tudo, que sequer foi calculado, segundo Rodrigo, não chega nem perto da importância de conhecer a própria história. Não é uma questão de recurso. Eu estou em busca da minha origem. Eu não conheço nem a minha mãe. Sabe? Eu sou papai. Eu acho que essa minha busca é muito para que eu possa confirmar para o meu filho que ele não vai passar pelo que eu passei. A paternidade é forte, né?